Caríssimos, vamos dar continuidade ao nosso curso de modelagem matemática, de modelos matemáticos aplicados, modelagem matemática e aplicações. É essa parceria, né, com o Bahia Asset Management que está gerando essas possibilidades de fazer esses cursos tão interessantes. Esse curso de modelagem eu estou fazendo várias abordagens diferentes. Já tivemos várias aulas em que a gente estudou modelos, porque a gente está querendo aprender, né, a lidar com modelos, e que eram modelos usando equações diferenciais simples. Vocês podem, né, ao olhar as aulas, as hipóteses que definiam o modelo já praticamente escreviam uma equação diferencial. A variação da população é proporcional ao número de elementos, de indivíduos. Isso já dá direto, a derivada é K vezes a função. Fizemos um modelo de crédito de risco, em que as hipóteses sobre a carteira eram hipóteses muito razoáveis, muito fáceis de equacionar. Daí nós tivemos um trabalho técnico em manipular aquelas equações para chegar nas probabilidades. Mostrei modelo de crescimento de população discreto que leva a um modelo que tem caos, todas as preocupações. Falei do modelo vago da navegação de pombos-correios, era um outro contexto que está lá explicado. Agora eu vou abordar um outro contexto, a equação do calor. A equação do calor, ela aparece nos cursos de cálculo, em outras aulas aqui dentro dessa parceria com o Bahia. Eu já resolvi a equação do calor usando séries de Fourier, usando outras técnicas. Os livros de cálculo todos estão cheios disso. A gente coloca a equação do calor e resolve. Mas a equação do calor é uma equação em si sofisticada. É natural a seguinte pergunta: por que a equação do calor é o que é? Isso também faz parte da arte de fazer modelagem. Às vezes, as hipóteses, essas hipóteses, como eu acabei de falar, do crescimento da população, variação da população proporcional à população. Vai ter essa hipótese aqui. A troca de calor é proporcional a. Só que isso está longe da equação do calor. Tem todo um trabalho, e aí usa-se cálculo, para, a partir dos princípios iniciais, dos princípios básicos físicos, chegar na equação do calor. Isso também a gente tem que aprender a fazer, porque às vezes aquelas ideias assim filosóficas, conceituais, que estão na raiz do modelo, elas estão longe da equação, das fórmulas do modelo. E aí a gente tem que mexer com outros conceitos para chegar na onde a gente quer chegar. Essa é a lição desta aula. É uma lição muito saborosa e que é meio raro vocês acharem a dedução da equação do calor. Não é tão presente nos cursos de cálculo. Então, não vou dar detalhes históricos, né? Fourier, começo do século XIX, estudando esses problemas. Qual que é o contexto? É transmissão de calor numa barra. A primeira abordagem sempre é aquela história, né? O primeiro modelo se faz uma série de simplificações. Então, uma barra isolada lateralmente, então ela não tem transmissão de calor lateral. O calor flui de forma unidimensional, só na direção do eixo X. O calor flui entre duas secções transversais, paralelas de mesma área A, com temperaturas diferentes e uma distância D. Então, esse é um princípio. Eu tenho duas secções transversais. Elas têm mesma área, estão a uma distância D. E eu sei que vai fluir calor, as temperaturas são diferentes, vai ter fluxo de calor daquela mais quente para a mais fria. Então, esse é o contexto com o qual a gente vai trabalhar. Lei de condução do calor, que já é do tempo do Fourier. E aqui é interessante observar que, primeiro,
Essa lei é muito natural, mesmo sem fazer experimentos, é razoável conjecturá-la, mas é preciso fazer alguns experimentos para checar se ela é ela mesma. Já mostro o que podia ter de diferente. E já no tempo do Fourier, foram feitos experimentos que mostraram que essa lei é real dentro dos limites onde ela pode ser aplicada. Qual que é a lei de condução? A quantidade de calor que passa de uma barra para outra é proporcional, e a constante de proporcionalidade vai ser chamada condutividade térmica. A condutividade térmica varia no material, de material para material, e de um mesmo material, ela varia se o material for muito aquecido ou muito resfriado. Mas dentro de pequenas janelas de variação de temperatura, para um ΔT maiúsculo, T de temperatura, não tão grande, uma janela, podemos supor que ela é constante. E a quantidade de calor é diretamente proporcional à área dessa secção, a área da secção, diretamente proporcional à diferença de temperatura, T2 menos T1 em módulo, e inversamente proporcional à distância entre as placas, quantidade de calor que vai de uma para outra. É bem razoável, mas observe, como é que eu tenho certeza que ela é inversamente proporcional à distância e não inversamente proporcional ao quadrado da distância? Existem leis da física em que tem variações sobre essa forma. Algo assim é muito razoável. E isso foi testado empiricamente já no tempo do Fourier. Tá? Bom, o que nós queremos? Nós queremos, a partir disso tudo, modelar a função U de xt. X é a dimensão abscissa, espacial, e T é o tempo. Como que é a temperatura ao longo dessa barra, ao longo do tempo. Então, U de xt é a temperatura no ponto de abscissa x no instante t. Ok? É a equação geral disso que eu vou deduzir. Outro princípio, que também aqui é fundamental na confecção de modelos, entender o fenômeno que está sendo modelado. Aqui tem um fenômeno, tem uma lei fundamental. O fluxo de calor, a taxa de calor, segundo a qual o calor entra num volume, vou pensar no volume aqui, entre essas duas placas, é igual à absorção de calor que está dentro desse volume. Então, todo o calor que entra num volume é absorvido dentro desse volume. Alguém poderia dizer, mas isso é tão óbvio? Não. Isso significa que eu excluí a possibilidade, eu estou considerando um contexto em que não há uma fonte de calor ali dentro. Imagine que tivesse uma fonte de calor. Se tivesse uma fonte de calor, a absorção seria o calor que entra mais o calor gerado pela fonte. Então, isso é um princípio sobre a uniformidade do que está acontecendo aqui. Que não tem uma fonte de calor, porque se tivesse uma fonte de calor, não valeria. Tudo isso é muito sutil, olha só, hein? Olha que legal esse exemplo que eu estou dando para vocês. Ao invés de começar com a equação do calor, eu estou chegando lá, querendo chegar, e olha quantas considerações têm que ser feitas. E ao contrário dos outros modelos que a gente analisou até agora nesse curso. Essa é uma situação em que a dedução da equação é muito mais elaborada, muito mais refinada. Bom, princípios de física nem tão complicados assim, né? O que eu vou fazer? Olha como isso é bonito. Eu vou fazer duas contas, usando princípios básicos da ciência física. Eu vou calcular o fluxo e eu vou calcular a absorção. Sabe o que eu vou fazer depois? Colocar um igual. E aí olhar o que resultou. Vai ser a equação do calor. Muita coisa em modelagem é feita assim. Muitos teoremas matemáticos são obtidos assim.
Teorema de Gauss, teorema de Green, teorema de Stokes, todos eles foram obtidos historicamente assim. O pesquisador olhou duas coisas de natureza física e falou, mas essas coisas são iguais. Aí ele escreve as duas e bota um igual no meio do caminho. Tá? Vira um teorema. Então, fluxo do calor, da esquerda para a direita, orientei desse lado, tá? Porque a minha variável x, né, cresce para a direita, então eu vou olhar da esquerda para a direita. Vou pegar um ponto x0. Esse ponto x0 pode ser na primeira placa, na primeira barra, na primeira secção transversal. Tá, esse aqui é o x0. Aqui eu coloquei D, mas não é necessariamente a distância entre as duas placas, tá? Se você colocar aqui H, porque está tendendo a zero, né? A distância entre as placas vai ficar fixa. Mas como eu também estou pensando em placas próximas, não tem nenhum problema usar a mesma letra. Mas aqui tem um limite que poderia ser um H. Se usar o mesmo D da distância ali, confundir, na hora de fazer o limite, põe H aqui, H e divide por H, que não tem problema. Então, olha só. Quanto calor que passa por essa placa no ponto x0, num certo instante t. É o limite. Proporcional, a quantidade de calor é proporcional à área, à distância entre as placas e a diferença de temperatura. A função temperatura eu estou chamando de U. Então eu estou chamando aqui de U em D, x0 D sobre 2, no instante t, que está fixo, x0 menos D sobre 2. Então eu dei uma variação de D para frente ou para cá. Coloquei temperatura aqui, no ponto da direita, no ponto da esquerda. Por que eu coloquei o menos e o que significa isso? Veja só, vai ter calor passando da esquerda para a direita se do lado esquerdo a temperatura for mais alta que do lado direito. Então, tem calor da esquerda para a direita se a temperatura esquerda for mais alta. Mas a temperatura esquerda é a temperatura no x0 menos D sobre 2. Então, se a temperatura aqui é mais alta, isso menos isso vai dar uma diferença negativa. E isso aqui é a derivada parcial do U em relação ao x, porque é a distância, dividido pelo D. Por isso que eu coloquei D sobre 2 e D. Para ser a mesma diferença, mesmo H aqui na variação do x. Se essa temperatura é mais alta, é porque a derivada parcial da U em relação a x é negativa. Mas eu quero que tenha fluxo da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, se esse é mais quente, aí isso vai ser negativo e eu quero que seja mais. Então, eu ponho o menos aqui na frente. Então, essa é a fórmula para o fluxo naquela placa da esquerda, e isso resulta menos Ka delta U delta x no ponto x0t. E apareceu uma derivada parcial na variável espaço. Já vai aparecer a equação do calor, né? A equação do calor tem a derivada segunda em relação ao espaço. Eu já comento isso, quanto que a equação do calor não é intuitiva. Tá, então essa é a primeira parte. Segunda parte, eu vou fazer agora o H de x0 mais delta x t. Bom, a estratégia é fazer a mesma coisa, só que ao invés de estar calculando no x0 mais um acréscimo, menos um acréscimo, eu vou fazer a mesma coisa no x0 mais delta x.
E vai ser a mesma coisa, né? O limite vai dar a mesma coisa. Ele vai resultar menos Ka delta U delta x, du dx, x0 mais delta xt. E isso é o quanto tem de calor passando na placa x0 mais delta x da esquerda para a direita, ambos da esquerda para a direita. Tá? Então agora eu consigo falar qual é o fluxo dentro desse volume. O fluxo dentro deste volume, que foi fixado no início, é essa diferença no intervalo Q acaba sendo o H de x0t menos o H de x0 mais delta xt. Qual é o fluxo de calor dentro desta região? É o que entra da esquerda para a direita menos o que sai da esquerda para a direita nessa ponta. Esse que é o fluxo do que entrou de calor aqui. O que entrou de fato menos o que saiu, porque o que saiu subtrai. E isso então fica Ka del U del x, x0 mais delta xt, menos del U del x, x0t. Observa que aqui não tem mais o sinal de menos, porque é este menos esse, então esse fica mais, então o x0 mais delta x aparece com mais nessa fórmula, e o onde é x0 aparece com menos. Esse é o fluxo. E no intervalo ΔT, aí eu vou ter Q ΔT igual a Ka, esse colchete que está aqui, ΔT. Isso é o que entra de calor no intervalo ΔT. Muito bonitinha a conta. Apareceu uma derivada parcial em x, que daqui a pouco vai virar uma derivada segunda em x. E esse é o fluxo de calor que entra neste espaço no intervalo ΔT. Muito bem. Agora eu vou cuidar da absorção. A absorção é uma conta mais fácil de fazer. Qual que é a variação de temperatura ali dentro? A variação de temperatura ali dentro, ela é diretamente proporcional a um fator que se convencionou colocar 1 sobre S, já digo quem é o S, que ΔT ΔM. Então vamos tentar entender o que é isso. A variação de temperatura é diretamente proporcional. O S é o calor específico. E por uma convenção dos físicos, a gente põe a constante 1 sobre aquilo que se chama fator calor específico. Mas então, a variação de temperatura é proporcional ao calor que entrou, claro, é proporcional ao tempo, que é o que está entrando aqui no intervalo de tempo ΔT, e inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a variação de temperatura. A absorção é medida pela variação de temperatura. Não é a quantidade de calor que entrou. A quantidade de calor que entrou eu já calculei. É o fluxo. A absorção é o quanto que varia a temperatura. Por isso que entra a massa aqui. E isso é igual a Q ΔT, e a massa
Bom, tem o S, ρ, que é a densidade, área, ΔX, onde ρ é a densidade. Olha que bonitinho, gente. Apareceu um A e um ΔX, que já tinha para estar aparecendo ali também. E aquele A está aqui, esse ΔX está aqui. Olha só, na hora de fazer a variação de massa, está a densidade vezes o volume. A é a área da secção, ΔX é o comprimento na horizontal, área vezes ΔX, volume, vezes densidade dá a massa, que é uma das coisas que depende da absorção. E agora é só igualar tudo isso. Onde é que eu vou escrever isso? Aqui. Olha que legal. Iguala tudo isso que você tem o seguinte. Então, mas antes de igualar esse 1 igual a 2, eu vou ainda fazer uma pequena mudança nessa fórmula. Olha, mantendo esse Q ΔT e vou passar esse termo multiplicando. Fica o calor específico, a densidade, a área, o ΔX e o ΔU. O ΔU eu vou fazer uma coisa meio esperta aqui. Eu vou escrever como diferença, né? O ΔU é a diferença de temperatura. E eu vou usar o seguinte, a diferença de temperatura nesse bloco, nesse ΔT, ela é... Eu vou assumir que, porque as variações são pequenas, que tem um ponto no meio do caminho, x0 mais θ ΔX, x0 mais θ... É um ponto entre os dois extremos que ele pode servir de referência. E eu olho a variação de temperatura, a temperatura no instante T mais ΔT nessa secção e antes, só no T. E faço a variação de temperatura no T, num ponto como referência. O ponto X é o mesmo usado como referência e a variação no T. Aí eu reescrevi esse Q ΔT. Mas o Q ΔT medido pelo fluxo está aqui, medido pela absorção está aqui. Então são iguais. Bom, dividindo, então eu igualo e divido por ΔX, ΔT e faço o limite de ΔT tendendo a zero e ΔX tendendo a zero. O que vem dali? Vem um K, A, aquela diferença de ΔU, ΔX que está dentro do colchete, e tem um ΔT, mas eu divido por ΔT, então já cancelou o ΔT, e sobra um ΔX. Do lado de cá ficou calor específico, densidade, área de ΔX, mas dividiu por ΔX, então sumiu esse ΔX. Esse que está dentro do colchete, que é essa variação de U, que está aqui, dividido por ΔT. E agora limite para ΔT tendendo a zero. Como é que essas fórmulas se simplificam? Primeiro, cancela o A. Tem constantes, tem K, tem S, tem ρ. Tudo isso é uma constante. O que vai dar esse limite aqui? Eu já vou escrever lá. Esse limite que está aqui é o limite da derivada parcial em x, no ponto x0 mais ΔX, dividido por ΔX. Bom, a derivada parcial dividido em x é a derivada segunda em x. Então, o que aparece aqui? A derivada segunda de U em relação a x, no ponto xt. Igual. Tem uma constante, que eu vou chamar de K maiúsculo, que é o resultado de todas essas constantes, e esse limite quando o ΔT tende a zero. Mas aqui eu tenho a função U num certo ponto x e no t variando de t mais ΔT e t. Dividido por ΔT dá a derivada em t. E pronto, cheguei na equação do calor. Olha que coisa linda. E a gente perde um pouco, a intuição da gente não consegue acompanhar tudo, né? Mesmo eu tendo acabado de explicar e montado tudo isso,
Eu olho para cá agora e falo, caramba, derivada segunda do U em relação a x. Quando eu olho para essa barra, eu não sinto a variação da variação em x, a derivada segunda em x. É a intuição da gente que tem limitações, né? Então eu não consigo intuir, olhando para a barra, o fluxo do calor, mas é isso. Com uma constante aqui, essa constante tem a ver com todos esses ingredientes, densidade, calor específico, a condutividade térmica nas correspondentes unidades. Bom, quando a gente vai resolver a equação do calor, aí isso também faz parte de modelagem, né? A gente coloca condições de contorno e vai resolvendo, né? O que é mais comum nos cursos de cálculo é começar com a seguinte coisa: você põe na posição 0 T uma temperatura inicial, muitas vezes 0. As minhas aulas de cálculo é comum eu começar com isso. Suponho nas duas extremidades iguais a 0. A temperatura no tempo fica congelada igual a 0. Para poder chegar nas séries de Fourier. Mas isso é uma restrição muito rígida. Normalmente você vai colocar alguma coisa aqui. Nem precisa ser igual. Você vai colocar aqui uma função de t e aqui uma função de t, que é como está variando a temperatura em cada extremidade. E continua com a mesma equação de ordem 2. Uma outra informação que tem que ser dada é f de x0. Quando t é 0, né, no instante inicial, qual é a distribuição de temperatura ao longo da barra. E isso também aí faz parte de quando a gente vai resolver uma determinada equação do calor num certo contexto. E uma outra coisa que se faz, aí sofistica bastante, é colocar que essas constantes possam não ser constantes. Todas elas. Que o K seja... a condutividade possa variar com x, que a densidade possa variar com x, que o calor específico possa variar com o ponto x e que a área possa variar com x. Aí quando todas essas coisas são variáveis e a gente volta para essas equações, a gente acaba encontrando uma formulação da equação do calor um pouquinho diferente. Quando volta nessas equações, a gente chega no seguinte, que a derivada parcial em x de Ka derivada parcial em x, veja só, porque agora isso aqui não é mais constante, não sai mais para fora da derivada. E aí tem todas as variabilidades dessas grandezas, é igual a S ρ A del U del T. Agora não dá mais para cancelar o A, porque o A não é uma constante que saiu para fora aqui dos termos. Então, mas aqui ele fica para fora porque aqui é derivada em T. Como o A depende de x, ele entra aqui nessa derivação em x. Mas aí são já sofisticações em cima da equação do calor. Mas é muito bonita essa dedução, né? E ela também nos ensina coisas que muitas vezes no processo de modelagem a gente tem que arregaçar as mangas e mergulhar no fenômeno que a gente está estudando de uma forma profunda, como foi aqui, com princípios físicos para poder fazer. Legal? Espero que vocês tenham curtido essa dedução da equação do calor.